Bom, na aula passada a gente falou do método do traçado de raios de maneira mais detalhada, mas sem entrar assim, em excessivos detalhes sobre o método. Eu acho que hoje é interessante a gente tratar o método de fontes virtuais, que é um método de acústica geométrica bastante utilizado também nos softwares de simulação, como o Deon, CAT, usam bastante o método de fontes virtuais. Bom, no método de fontes virtuais, nós tratamos as superfícies ou os polígonos da nossa sala como se eles fossem espelhos e refletissem de maneira especular. Então você cria imagens da sua fonte original. Então imagina que você tenha uma sala retangular, né, aqui desenhado nesse esquemático, e você tem uma fonte ali dentro da sala representada por essa estrelinha aqui. A ideia é que você crie imagens da sua fonte original. Então a gente reflete essa fonte com respeito a essa primeira superfície, é essa aqui. A gente reflete essa fonte com respeito a essa superfície, é essa aqui. Com respeito à superfície de cima, é essa fonte. E com respeito à superfície de baixo, essa fonte. Essas são as reflexões de primeira ordem, certo? A gente pode também criar reflexões das reflexões. Então a gente pega essa fonte, reflete com respeito a essa superfície. A gente tem essa fonte virtual aqui. A gente pega essa aqui com respeito a essa superfície, tem essa fonte virtual. Essa com respeito a essa superfície aqui, né? Nós vamos ter a outra fonte virtual aqui atrás, essa aqui, e assim por diante. Então a gente vai criando fontes imagens da fonte original e fontes imagens das fontes imagens de primeira ordem. Essas são as fontes imagem de segunda ordem, certo? Então a lógica é construir essa nuvem de fontes virtuais compostas pelas imagens da fonte original e pelas imagens das imagens e das imagens das imagens das imagens e assim por diante, até a ordem de parada desejada, certo? Então você pode criar imagens aí de ordem 2, 3, 4, 5 até você construir a tua resposta ao impulso. No entanto, o que se observa na prática é que quanto maior for essa ordem aqui que a gente quer chegar, maior vai ser o custo computacional. E se eu não me engano, isso tem a ver com o cubo do número de superfícies que tem na sala. Então imagina, chegar numa ordem muito elevada pode ser computacionalmente muito custoso, né? Um aspecto que é importante no método de fontes virtuais é que nem sempre todas as fontes vão ser visíveis para um determinado receptor na sala. Então, para cada receptor, a gente precisa testar se aquela fonte ela é visível para o receptor. Ser visível para o receptor significa que aquela fonte vai contribuir para o reflectograma daquele receptor. Se ela for invisível para aquele receptor, ela não vai contribuir para o reflectograma. Tá? E o teste de visibilidade ele é um aspecto computacionalmente custoso. Então, se você tentou ir até uma ordem muito alta e tem muitas fontes virtuais na tua sala, porque isso cresce com o cubo do número de superfícies na tua sala, você pode ter muitas fontes para testar e o teste é mais ou menos custoso. Então, a gente acaba com um método que normalmente é limitado às primeiras ordens de reflexão. Então, o método de fontes virtuais ele é usado para computar ali, normalmente, a primeira parte do nosso reflectograma, certo? O teste de visibilidade está esquematizado aqui em salas, por exemplo, que tem paredes inclinadas. Em salas retangulares, todas as fontes são visíveis, então a gente não precisa fazer o teste de visibilidade. Mas na prática, com superfícies inclinadas, a gente pode ter, por exemplo, essa fonte original aqui gera uma fonte virtual F1 refletida aqui pela superfície 1. Né? Esse caminho direto aqui passa por dentro da superfície 1. Então essa fonte aqui é visível para esse receptor. Da mesma forma, essa fonte aqui pode ser refletida pela superfície 2, ela vai terminar aqui no S2 e ela passa por dentro aqui do S2, então ela é visível para esse receptor. Agora, se a gente reflete a fonte 1 com respeito à superfície 2, a gente tem essa fonte aqui, né? E ela aparentemente parece visível, né? Ela passa por dentro do S2 e
a imagem dela também vai passar aqui por dentro do S1. Então ela aparece visível aqui para o receptor. No entanto, essa fonte refletida, a fonte F2 refletida com respeito à superfície 1, o F2.1 aqui, ela parece que é difícil criar um caminho de reflexão aqui, né, que reflita na superfície 2 e depois na superfície 1 e encontre o receptor. Então a gente precisa testar. Eu acredito que para esse caso aqui, essa fonte F2.1 aqui vai ser invisível para o receptor, logo ela não vai contribuir para o reflectograma, certo? Então o teste de visibilidade das fontes imagens e das imagens, ele precisa ser feito para cada receptor na sala. Assim a gente determina quais são as fontes virtuais que contribuem lá para o reflectograma de um determinado receptor. Em geral, atualmente só a reflexão especular é calculada com o método de fontes virtuais. Para calcular efeitos de difração e efeitos de espalhamento, a gente precisa usar um outro tipo de metodologia, né? E aqui a gente tem algumas possíveis vantagens com respeito ao Ray Tracing. Se vocês forem a fundo no método de fontes virtuais, usar um método de fontes virtuais puro, dá para usar uma discretização temporal super alta, né, e construir respostas ao impulso bem discretizadas. Construindo o método no domínio da frequência, é possível ter a fase aproximada desde o início, então a gente não precisa usar o reflectograma e HRTF e direção de chegada para computar a resposta bioauricular. No entanto, em geral é isso que é feito. A gente tem um método de fontes virtuais estabelecido em termos energéticos e a gente constrói o reflectograma e depois sintetiza a resposta ao impulso. Normalmente a ordem máxima então de reflexão desse método é limitada aí por aspectos computacionais, porque o custo computacional cresce muito com a ordem de reflexão. E você pode usar alguns métodos para reduzir esse custo computacional, por exemplo, usar o método traçado de raios para encontrar as fontes que são visíveis. É possível fazer isso, mas da mesma forma a gente tem uma limitação computacional relativa aí à ordem de reflexão, porque a gente vai ter muitas fontes para testar para cada um dos receptores. A gente pode olhar para o Odeon e ver como o Odeon, por exemplo, trata o método de fontes virtuais num software comercial. Eu estou aqui com a versão demo do Odeon, porque eu estou gravando de casa, então eu não tenho acesso à nossa chave, à nossa licença. Então essa versão demo aqui é a versão mais atual. Então a gente tem aqui, a gente já viu, né, a simulação das partículas viajando na sala, que o Odeon chama de billiard. E agora eu posso mostrar para vocês, depois que ele calculou, né, uma sala, como é o reflectograma aqui das primeiras reflexões. Então esse reflectograma aqui que o Odeon mostra é só das primeiras reflexões. Então a gente tem aqui a energia e o tempo, né, no eixo X. Vocês veem que é bem no comecinho da resposta ao impulso. E a gente tem aqui, né, as direções de chegada na elevação e no azimuth. E aqui a sala e o caminho de propagação feito por esse impulso, né, que está ali no meu reflectograma. Então isso aqui é o som direto, dá para observar que o caminho de propagação é direto, não tem nenhuma superfície envolvida na minha reflexão. E dá para observar aqui que a direção de chegada é quase zero na elevação e quase zero no azimuth. Tá? Eu vou selecionar alguma reflexão qualquer aqui, por exemplo, essa reflexão aqui. Né? Então essa reflexão aqui dá para observar o caminho de propagação. Ele é lateral, né? Se a gente girar a sala aqui, a gente observa com cuidado, né, que a superfície atingida foi essa superfície lateral que está destacada aqui em azul. Né? A gente tem esse caminho de propagação aqui e dá para observar que a direção de chegada aqui está chegando, né, pela minha direita, né, aqui nesse meu receptor especificamente. Tá? A elevação é quase zero, igual, porque a gente está lidando com essa fonte aqui. E a fonte virtual, se a gente parar para observar com algum cuidado, a gente vai observar que ela está para fora da sala, aqui, esse pontinho verde. Né? E se a gente girar a visualização, a gente observa que a fonte virtual, né, ela tem um caminho quase direto ali com respeito ao receptor. Tá? Se a gente mudar de fonte, né, eu posso
posso selecionar outro caminho de propagação. Por sorte, eu selecionei a parede oposta, né? Então, vocês observam que a direção de chegada mudou agora para o outro lado. A parede, né, o caminho de propagação é esse aqui, a parede está lá em azul, a parede oposta, e a fonte virtual está lá em verdinho, fora da sala. Selecionando outra fonte, né, outra reflexão, outro caminho, a gente tem agora o teto. Então, o teto está selecionado em azul, a gente tem esse caminho de propagação. Agora, a direção de chegada no azimuth ficou 0, mas na elevação ficou acima da minha cabeça. E a gente tem a nossa fonte virtual lá em cima, né? Então, quando a gente olha de baixo para cima, né, é difícil ver aqui, mas dá para ver que esse é o caminho de propagação direto entre a fonte virtual e o meu receptor. E aí, se a gente for para outras ordens de reflexão, né, a gente chega que esse raio, por exemplo, bateu nessa parede, na oposta e chegou no receptor, né? Então a gente tem a fonte virtual um pouco mais longe agora, mas a fonte virtual está localizada nessa posição. E quando a gente olha aqui, né, a gente está vendo aquela caminho direto entre fonte virtual e receptor, certo? E a gente pode fazer essa brincadeira, né? E ir observando o que acontece. Então aqui a gente tem um caminho entre a parede lateral, a parede traseira e o receptor. Então dá para observar que a direção de chegada aqui é por trás, né, da nossa cabeça, tanto no azimuth quanto na elevação. E aí, na nossa fonte virtual está aqui atrás, né? Dependendo do jeito que a gente gira a sala aqui, a gente observa, a gente tem uma noção da distância da fonte. Eu não sei se isso aqui está em escala relativa à sala ou se está plotado de um jeito que a fonte virtual sempre aparece nessa janela grande aqui. Isso eu não sei dizer para vocês agora. Mas é interessante fazer esse exercício, essa brincadeira. A versão demo do Odeon pode ser baixada gratuitamente. Vocês podem fazer essas simulações aí com outras salas ou com a mesma sala e observar os resultados. Certo? Bom, por hoje era isso então sobre o método de fontes virtuais. Espero que tenha sido útil essas simulações aí e essas demonstrações. Até mais.